Olá, caro aluno, cara aluna, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma das nossas aulas de peça. E hoje a gente vai falar de 3 peças em que a chance de cada uma delas de cair na sua prova é muito pequena. Mas eu tenho que passar cada uma delas para vocês, porque se eventualmente for cobrado isso na sua prova, você também vai saber ao menos os fundamentos e a estrutura de cada uma delas. Na última aula que a gente assistiu, que foi a nossa aula quando a gente viu o recurso de apelação, eu falei para vocês que nem de toda decisão que coloca fim ao processo, ou seja, toda decisão terminativa, a gente vai recorrer mediante a apelação. A regra é que da decisão terminativa, a gente vai recorrer mediante apelação. Mas eu disse a vocês também naquela aula que existem também outras decisões terminativas que podem ensejar a cobrança de outros recursos. E eu falei para vocês que a gente tinha o embargo de declaração, a gente tinha o recurso inominado, embargos infringentes de alçada e o recurso ordinário constitucional. Muito bem, então na aula de hoje a gente vai ver cada um deles. Salvo o embargo de declaração, que eu não vou trabalhar com vocês, pessoal, porque o embargo de declaração, eu comentei já em aulas anteriores, que a chance de cair, se esses daqui que eu vou apresentar para vocês hoje, a chance deles é pequena, o embargo de declaração, então, olha, é 1 em 1 milhão para cair. Por quê? Porque, como eu já disse, o embargo de declaração ele visa apenas rebater a decisão do juiz que foi omissa, contraditória ou obscura. Então aqui a gente não está tentando recorrer do nosso direito, mas apenas tornar a decisão do juiz mais clara. Tanto é que no embargo de declaração a gente faz ele ao próprio juiz que proferiu a decisão, apenas para que ele torne então a sua decisão mais clara, sem contradição. Então eu não vou falar dessa peça para você, pessoal, porque senão é fazer com que você perca seu tempo numa peça que tem uma infinita milésimo de chance de cair. E você, nesse momento, todo o tempo é crucial para você dedicar aquilo que realmente importa na sua prova. Então a gente vai ver dessas outras possibilidades que a gente pode recorrer da decisão terminativa, a gente só vai ver, tirando o embargo de declaração, que está lá no artigo 1022 e seguintes do CPC, a gente vai ver só o recurso inominado, os embargos infringentes de alçada, bem como o nosso recurso ordinário constitucional, tá bom? Como eu falei para vocês, a chance desses daqui caírem são muito pequenas também. Mas eu vou passar eles para vocês. A única coisa que eu não vou fazer é aquela nossa terceira aula resolvendo uma peça. Mas eu vou passar os principais aspectos, quais sejam os elementos e fundamentos da peça, bem como a sua estrutura. E você pode também treinar aí na sua casa, pegando algum casinho da internet para resolver, para você ver que também, se você entender o recurso, você vai conseguir fazer essas peças de forma muito tranquila. Então, o primeiro que a gente vai ver aqui é o recurso inominado. A gente vai utilizar esse recurso nominado, então quando que a gente utiliza? A gente vai utilizar esse recurso aqui da decisão terminativa da sentença proferida pelo juiz de primeiro grau que ocorra ou que seja feita no juizado especial. Então presta atenção nisso. Lembra da decisão terminativa que coloca fim ao processo, como regra a gente recorre por meio da apelação. Mas no caso do juizado, a decisão, a sentença do juiz no juizado, a gente não vai recorrer dessa decisão por apelação, e sim por meio do recurso inominado. Então aqui a gente está tratando um outro recurso, o recurso inominado, que tem uma outra fundamentação, mas a finalidade dele, pessoal, é ser a mesma da apelação, que é rebater então essa decisão do juiz de primeira instância, no caso da apelação, mas aqui a gente vai rebater, então, recorrer da decisão do juiz no juizado especial, seja o juizado especial federal ou então o juizado especial da Fazenda Pública, no caso aí da Justiça Estadual, tá certo? Então, a gente só vai utilizar esse recurso aqui da decisão terminativa no juizado especial. Se a sua questão não informar que o processo ali, muitas vezes que o contribuinte está sofrendo ou que ele iniciou, é no juizado, a gente não tem o que falar nesse recurso aqui. E aí, para você utilizar ele, então a gente tem que ter esses dois requisitos, então. Uma decisão terminativa que coloca fim ao processo e que seja no juizado. Havendo essas duas características preenchidas cumulativamente, aí sim a gente vai utilizar, então, esse cara aqui. Como eu disse a vocês, é uma medida de exceção esse recurso, porque como regra da decisão terminativa, a gente vai recorrer mediante a apelação. Então, somente utilize se o enunciado trouxer de forma muito clara para você que houve uma decisão terminativa e que essa decisão foi no juizado especial.
seja no Juizado Especial Federal ou no Juizado Especial da Fazenda Pública ou então dos estados aí. Muito bem. Renan, mas por que tem esse nome, recurso inominado? Por mais simples que pareça essa história, o nome dessa peça, desse recurso, é recurso inominado simplesmente porque a lei 9.099 não trouxe nenhum nome para esse recurso. Então a gente tem o recurso de apelação, agravo de instrumento, recurso extraordinário, recurso especial, recurso interno, agravo interno, perdão. Mas a gente não tem o nome aqui para esse recurso, então o nome dele ficou como inominado, recurso sem nome. Por isso que a gente utiliza então essa nomenclatura. Renan, e esse processo, esse recurso, a gente endereça ele? Quem que faz a análise? É o tribunal também? É a segunda instância? Não. Cuidado aqui com esse ponto. Quem vai decidir, então, esse nosso recurso inominado, que nada mais é do que a apelação do juizado, quem vai decidir ele não é o tribunal, portanto, seja o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Esse nosso recurso aqui, ele será analisado, então, por uma turma chamada turma recursal. Então, o nosso processo, embora ele vá também para uma segunda instância, digamos assim, ele não vai ao Tribunal de Justiça. São nomeados 3 juízes togados que vão compor, então, essas turmas recursais para fazer, então, a decisão desse recurso. Então, o processo, embora tenha, então, uma turma, um colegiado que vai analisar aqui, então, a gente está observando, portanto, tanto o princípio do duplo grau de jurisdição quanto o princípio aqui do colegiado. Nesse caso aqui, a gente vai remeter e endereçar, então, as nossas razões recursais para essa turma recursal, que é composta, então, por 3 juízes togados. Então, foi um juiz, monocraticamente, lá no processo, no juizado, que decidiu pela sentença, na sentença, dando muitas vezes improcedência ao pedido do autor. Muito bem. E a gente vai recorrer disso mediante recurso inominado e não apelação, não ao tribunal, e sim à turma recursal, tá certo? Então cuida com essa situação aí também. Artigos mais importantes que você precisa saber a respeito da Lei 9.099 de 95, que é a lei, então, do Juizado Especial, que trata a respeito desse recurso. Principais artigos aí. Primeiro, é o fundamento. Então, o artigo dessa nossa peça está lá no artigo 41 da Lei 9.099 de 95. Então, como regra, sempre pega lá o teu primeiro marca-texto, aquele marca-texto de fundamentação de peça, e marca o artigo, somente artigo 41 da Lei 9.099 de 95. Vamos lá agora para o Código de Processo Civil, no artigo 1009, que fundamenta então a nossa sentença. E se não tiver lá a remissão no teu vadimeco, faça uma remissão então no artigo 1009 do CPC ao artigo 41 da Lei 9.099 de 95, que é o fundamento então da nossa peça de recurso inominado. Da mesma forma, lembra fazer aquele espelhamento no artigo 41, faça também uma remissão ao artigo 1009 do CPC, para que quando eventualmente você abrir o teu Código de Processo Civil ali, você vai ver lá que na fundamentação, no artigo 1009 do CPC, vai estar lá uma remissão abaixo a alguns outros artigos de outras possibilidades que a gente tem de recorrer da decisão terminativa e não por meio do recurso de apelação. Outro artigo importante trata a respeito do prazo, que aqui a gente também tem uma exceção, que é o prazo de 10 dias. Então, tanto esse recurso aqui, quanto o recurso que a gente vai ver aqui embaixo, que é os embargos infringentes de alçada, a gente tem um prazo diferenciado, que não aquele prazo do artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, que é o prazo de 15 dias. Aqui, e nessa aula aqui de baixo, a gente tem então o prazo de 10 dias, tá? Cuidado com essa situação, 10 dias, e tá lá o fundamento dessa tempestividade no artigo 42 da Lei 9.099. Em relação às custas, a gente, para recorrer aqui também, embora seja juizado, a gente também tem que pagar custas para recorrer dessa situação. Então, para a gente fazer esse recurso, a gente tem que solicitar aí, tem que efetuar o pagamento das custas e juntar isso no processo, demonstrando assim o nosso preparo, e isso está lá no artigo 42, parágrafo 1º. Nós sempre solicitamos aqui, assim como acontece na apelação. Então lembra, é uma coisa muito parecida com a apelação aqui, só muda o nome e os fundamentos, mas a finalidade é a mesma, recorrer da decisão. Mas aqui, do juizado especial. Muito bem, então aqui a gente também solicita o efeito suspensivo, visando então suspender os efeitos daquela sentença proferida então pelo juiz do juizado. E o fundamento para isso está lá no artigo 43 da Lei 9.099 de 95.
E por fim, o último aqui que a gente tem é a condenação em honorários. Em regra, na primeira instância, a gente não tem a condenação em custas e honorários advocatícios no juizado, mas em segunda instância aqui, no caso do nosso recurso, a gente pode solicitar então que seja condenado em honorários e as custas que eventualmente o contribuinte teve que pagar para recorrer. Então a gente solicita isso aqui também nos termos do artigo 55 da Lei 9.099 de 95, a Lei do Juizado Especial. Muito bem, dito isso agora, depois de falar as características principais, o principal ponto que você precisa saber é, isso aqui se assemelha muito então à apelação, nada mais é o recurso que a gente vai utilizar contra a decisão terminativa do juiz do juizado. E agora a gente vai para a segunda parte, que é a nossa estrutura. Se eventualmente um recurso nominado caísse aí na sua prova, como é que você ia começar a fazer essa peça? Como é que você ia estruturar? Pessoal, é a mesma coisa da apelação. A gente também vai ter duas folhas, duas peças aí, quais sejam a folha de rosto e as nossas razões recursais, e vocês vão ver que a estrutura, pessoal, é praticamente a mesma. A gente vai mudar o fundamento, o nome da peça, bem como o local pelo qual ela é endereçada. No mais, continua a mesma coisa. Então vocês vão perceber nas próximas aulas que quando a gente fala de recurso, pessoal, muitas coisas acontecem de forma semelhante, assim como a gente tem lá no nosso processo subjetivo. Lembra o nosso processo subjetivo, salvo o mandato de segurança, possui uma estrutura muito semelhante? Pois é. Aqui nos nossos recursos, os recursos que tiverem duas peças terão uma estrutura muito parecida. Por isso que se às vezes você estudar muito bem um recurso e souber quais peças possuem aquela mesma estrutura, você vai conseguir fazer a tua prova de forma muito fácil, sabendo aí tranquilamente todas as peças que eventualmente podem cair, tá? Então, em relação à nossa estrutura, aqui a gente também então tem duas peças. Em relação à folha de rosto, a gente sempre começa lá pelo endereçamento. E aqui, como ocorre na apelação, a folha de rosto a gente vai endereçar ao juiz que proferiu a decisão. Então, aqui, como se trata de uma decisão do juizado, a gente vai endereçar então ao juiz do juizado, seja o juizado federal, o juizado especial da Fazenda Pública, que proferiu então aquela decisão. O juiz nosso de primeiro grau, o juiz ACO. Depois a gente vai fazer a epígrafe e colocar eventualmente o número do processo, se a questão informar essa situação. Então, autos de processo número, 3 pontinhos. Aí embaixo você coloca recorrente, o nome dele, recorrido e o nome do recorrido, somente o nome deles. E aí você pula lá uma linha e já começa a colocar então a qualificação do nosso recorrente, quem que é o autor desse recurso, então, que está insatisfeito com aquela decisão que o juiz do juizado proferiu. E aqui o recorrente, então, vai ser o nosso contribuinte. A gente precisa qualificar ele como fundamento também, o artigo 319, inciso 2º do CPC, colocando o nome completo, nacionalidade, profissão, estado civil, endereço, e aí depois colocando o fundamento dessa peça, bem como o nome e iuris dela. O fundamento, como a gente já falou, é o artigo, então, 41 da Lei 9.099 de 95. Foi colocado duas vezes aqui. Muito bem. De toda forma, está aqui o fundamento da nossa peça, artigo, então, 41 da Lei 9.099 de 95, e o nome e iuris da nossa peça, que é um recurso que não tem nome, mas o nome que a jurisprudência, a lei e a doutrina chamam é um recurso inominado. E depois a gente já vai partir para a qualificação do nosso recorrido. Quem que é a pessoa, então, que a gente está fazendo esse recurso? Contra quem a gente está solicitando, então, uma reanálise dessa decisão. E aqui vai ser o ente federado, será o município, o estado, o DF, ou então a própria União. E a gente vai qualificar lá. Então, em face da decisão proferida no juizado especial, em que litiga ou em que contende contra União, ou então contra o município, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ, sobre o número 3 pontinhos, com sede localizada na rua, avenida 3 pontinhos, neste ato representado por seu procurador, pelas razões de fato e fundamento a seguir expostas. E aí, fazendo então o nosso preâmbulo, endereçamento, as partes, o fundamento e a peça, aí a gente já vai para os nossos pedidos aqui em relação à nossa folha de rosto. Primeiro pedido que a gente vai solicitar então, que o nosso recurso seja recebido pelo juiz, então, do juizado, que foi quem proferiu, então, a sentença, e ele verifique que estão preenchidos ali todos os pressupostos, todos os requisitos de admissibilidade, e ele, então, determine que o nosso recurso preenche todos os requisitos para que ele possa ser
posto. Muito bem, então a gente vai solicitar isso aqui. Lembra, eu falei com vocês quando a gente falou de apelação, que essa análise desses requisitos de admissibilidade, com o novo Código de Processo Civil em 2015, ela não é feita mais, no caso da apelação, pelo juiz AQUAL, o juiz de primeira instância. Mas aqui no juizado não. Aqui no juizado, ainda quem faz a admissibilidade desses requisitos também é o primeiro grau. Então, no caso, o juiz que proferiu a sentença, ele vai verificar se estão preenchidos, então, todos os pressupostos para recorrer, para utilizar, então, o nosso recurso nominado. Depois a gente pede, então, a intimação, que ele faça a intimação da parte contrária aqui, no caso o ente federado, União, Estados, DF ou municípios, para que ele apresente contrarrazões no prazo legal. Essas contrarrazões nada mais são do que a contestação, então, do ente público para que ele, então, apresente a sua defesa e garantindo, assim, a ele o contraditório, bem como a ampla defesa. Então, a gente solicita para o juiz AQUAL intimar a parte contrária, a parte que, em tese, tinha vencido primeiramente naquela primeira instância, e a gente está, então, pedindo para ela, intimando ela para que, caso ela queira, ela apresente, então, as razões e fundamentos dela que para manutenção dessa decisão. Então, enquanto a gente está descontente com aquela decisão, por isso que a gente está recorrendo, o ente público ele vai apenas tentar manter os efeitos daquela decisão, garantindo assim que os efeitos, que a sentença do juiz AQUAL mantenham-se ainda favoráveis ao ente público, visando assim fazer com que o contribuinte não inverta muitas vezes essa decisão. Muito bem. E aí a gente finaliza a nossa peça colocando que a gente solicita que seja enviado então o nosso recurso à turma recursal. E a gente finaliza. Nesses termos, pede espécie de deferimento. Não colocamos aqui o valor da causa. Eu não sei se eu falei com vocês na aula de apelação sobre isso, mas se eu não falei, eu falo agora, não tem problema também. Em recurso, pessoal, a gente nunca vai colocar o valor da causa. Por quê? Porque a gente não está tentando recorrer do valor da ação, e sim a gente está recorrendo de uma decisão que o contribuinte ficou insatisfeito. E aí a gente vai recorrer solicitando, então, a análise de uma matéria de direito, uma matéria que o contribuinte discorda. A gente não vai solicitar, então, a reanálise simplesmente em relação ao valor. Por isso que a gente não coloca aqui valor da causa. E a gente finaliza colocando local, 3 pontinhos, data 3 pontinhos, advogado 3 pontinhos, OAB 3 pontinhos, porque essas informações aqui a gente não pode colocar para evitar identificação de peça. E aí pula lá na sua peça, na sua folha, 1, 2 linhas no máximo, e a gente já começa das razões recursais, que é então a nossa segunda peça aqui no recurso nominado. Esse sim é o cara que vai falar a respeito do direito do nosso contribuinte, que foi muitas vezes violado naquela decisão do juizado e que ele quer, por isso, então, reverter essa sentença. Então a gente começa também fazendo o endereçamento, mas aqui o endereçamento vai ser então ao juízo ad quem, o juiz então que vai reanalisar essa sentença do juizado. Então aqui a gente coloca a turma recursal, então a gente cumprimenta lá colocando colém da turma, eméritos julgadores, doutos julgadores, justamente para que a gente faça então um cumprimento a esses juízes que vão analisar, então, por meio desse colegiado, o nosso recurso. Depois a gente coloca a epígrafe, então, autos de processo número, 3 pontinhos, caso essa informação não seja apresentada aí na sua prova, e a gente coloca recorrente, recorrido e o nome de cada um deles também. Aqui, percebam, a gente não faz mais a qualificação. Por quê? Porque a gente já fez isso aqui lá na nossa folha de rosto. Então, aqui a gente já pula direto para os fatos. Então a gente já começa lá com um breve resumo do enunciado da questão. Então, se eventualmente na sua prova cair essa peça aqui, vai ser informado ali qual que é o caso. E você vai precisar, então, transcrever com as suas palavras um breve resumo dessa situação. Depois a gente vai demonstrar aqui para essa turma recursal o cabimento, por que o nosso recurso é cabível, e aí especificando o fundamento da peça, que é o artigo 41 da Lei 9.099, que dá decisão, então, do juiz de primeira instância no juizado especial, a gente pode recorrer dessa decisão mediante, então, o recurso nominado. Aqui no cabimento também, a gente pode colocar outros pressupostos de admissibilidade que estão preenchidos, como, por exemplo, em relação ao prazo, que está lá no artigo 42 da Lei 9.099, bem como em relação ao pagamento, que ele foi efetuado, que a gente está juntando a guia de pagamento, conforme determina também o parágrafo 1º do artigo 42 da Lei 9.099 de 90. Depois vai o nosso direito às razões de reforma. E aqui a gente vai utilizar então aquele silogismo nas nossas teses defensivas, que é nada mais nada menos do que aquele silogismo
básico, norma, fato, conclusão, norma, fato, conclusão, determinando então o que aconteceu, o que especifica a norma, o que aconteceu, bem como a conclusão, por isso que a gente está pedindo aqui o provimento jurisprudencial. Depois, por penúltimo aqui, a gente solicita, como eu disse a vocês, também o efeito suspensivo, porque se a gente não solicita isso aqui, aquela decisão do juiz, do juizado, ela pode então tornar a parte vencedora, aqui no caso o fisco, ele pode exigir o cumprimento daquela sentença. Por isso aqui, como a gente está recorrendo daquela sentença, a gente vai sempre, pessoal, na dúvida, coloca sempre o efeito suspensivo, visando então suspender os efeitos daquela decisão para que o contribuinte não seja ainda mais prejudicado. Então a gente solicita para que a turma recursal suspenda então a decisão do juiz, do juizado. E o fundamento para isso, como eu disse a vocês, está lá no artigo 43 da Lei 9.099 de 95. A gente solicita isso aqui porque, como regra, a gente só tem aqui o efeito devolutivo. A gente tem que solicitar o efeito suspensivo, comprovando então o nosso direito e o risco de dano ao resultado útil do processo, porque o único recurso, como eu disse também já a vocês, que possui automaticamente esses dois efeitos, o devolutivo e o suspensivo, é a apelação. E para finalizar, a gente já vai aqui para os nossos pedidos. O primeiro pedido, então, que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, uma vez que estão preenchidos todos os requisitos. O juiz aqui, adquem, a nossa turma recursal, ele pode também fazer a análise dos pressupostos de admissibilidade, tanto é que ele pode fazer isso, que é que ele quem concede o efeito suspensivo. Por isso que ele pode analisar também se os requisitos foram todos preenchidos. Depois, que seja reformada a decisão anteriormente proferida, ou seja anulada e reformada a decisão que foi feita pelo juiz aquó no juizado, bem como que seja então invertidas custas e honorários. O contribuinte aqui, para fazer o recurso, muitas vezes ele teve que pagar, então aqui a gente solicita a inversão disso para que seja modificada ou anulada aquela sentença e assim o contribuinte aqui ele não tenha mais prejuízos. Por isso que a gente solicita a inversão das custas e dos honorários. E aí a gente finaliza colocando nesses termos, pede deferimento, também não colocamos o valor da causa, local 3 pontinhos, data 3 pontinhos, advogado 3 pontinhos e OAB 3 pontinhos. E com isso, a gente finaliza também esse recurso, que é o recurso inominado. Eu vou deixar mais duas aulas aqui embaixo então, uma para a gente ver os embargos infringentes de alçada e outra para a gente ver o recurso ordinário constitucional com essas possíveis peças que possuem uma pequena chance de cair, mas que você precisa saber.